Oi, gente! O assunto de hoje é um pouco delicado, mas nós temos que falar sobre ele. Vamos conversar sobre o luto, conhecendo as fases do luto. Mas antes de conversar sobre isso, eu quero saber, você já é inscrito no nosso canal? Se não, desce lá e clique em inscrever-se e acompanhe tudo de pertinho. Normalmente, atingem as pessoas em cheio, causando lágrimas, arrependimentos, desespero e depressão. Essas são reações normais, esperadas e necessárias para aliviar a tristeza causada pela morte de alguém querido. Todavia, será que elas seriam mais brandas se houvessem a compreensão e a aceitação da iminência da morte? A verdade é que são poucos os que estão preparados para lidar com as perdas. O processo de luto ainda é um tabu. A maioria prefere deixar para se preocupar com isso no momento exato do acontecimento. Por conta das muitas superstições que circulam pelo Brasil, algumas pessoas até temem chamar a morte simplesmente por tocar nesse assunto. O luto é um processo que se inicia a partir da perda da pessoa querida. Uma sensação semelhante também surge quando se perde um vínculo afetivo ou um contato com uma experiência com a qual já se estava acostumado, como o trabalho, por exemplo. A pessoa enlutada entra em um estado de recolhimento, onde passa por uma trajetória emocional complexa logo após a perda. Durante esse tempo, é comum que a pessoa enlutada aparente estar sempre triste, tenha crises de choro, se recuse a sair de casa e perca o interesse em atividades que antes amava. Da mesma forma, ela pode alimentar um conjunto de emoções e expressá-las de maneira que nem sempre são racionais, tais como culpa, frustração, irritabilidade, desânimo, angústia, medo e desespero. Embora seja dolorosa, essa experiência é necessária para ela retomar o contato com o mundo exterior. Trabalho, vida social, relacionamentos e projetos sociais. Cada indivíduo passa por essa trajetória de forma única. Independente da situação, o resultado deve ser o mesmo: superar o luto. Mesmo que demore anos para superar a morte de alguém próximo, especialmente quando a convivência com essa pessoa era diária, é preciso alcançar a superação. Os 5 estágios do luto são necessários para a pessoa em luto compreender a magnitude de sua perda, expressar sentimentos e, enfim, encontrar a paz. Porém, nem todas as pessoas conseguem atravessar todas as 5 fases do luto naturalmente. Podem levar anos para que ela seja capaz de processar a perda. Então vamos lá às fases do luto. Fase 1. Negação. Normalmente, a reação imediata ao ouvir a notícia da morte de alguém amado é rejeitá-las. A pessoa enlutada não acredita nem quer tentar acreditar na possibilidade de ter perdido um ente querido. Então rejeita a própria realidade. É impossível ela pensar constantemente. A negação, nesse caso, tem como objetivo protegê-la de uma verdade inconveniente, a qual pode desestruturá-la psicologicamente. Deste modo, esse estágio do luto pode demorar minutos, dias ou semanas para passar. É comum que a pessoa enlutada busque o isolamento social e o distanciamento de tudo que lembre o indivíduo que partiu nesse período. No estágio número 2, raiva. Sentimentos de raiva, angústia, desespero, medo, culpa e frustração se manifestam constantemente. Esse turbilhão domina a mente da pessoa enlutada, fazendo-a ter condutas ríspidas e desagradáveis. Quando alguém tenta trazê-la para a realidade, ela reage com agressividade, ainda incapaz de aceitar a perda. É possível que a pessoa em luto expresse a sua raiva por meio de atitudes autodestrutivas, como beber exageradamente, brigar com desconhecidos e destruir propriedade alheia. Como está transtornada, ela não compreende a gravidade de suas ações. Fase 3. Barganha ou negociação. Esta fase do luto se constitui por negociações. A pessoa enlutada negocia consigo mesma ou com a entidade superior, em que acredita na tentativa desesperada de aliviar a sua dor. Diversos pensamentos de "e se eu tivesse feito isso?" ou de "se eu fizer X coisa, posso reverter a situação?" rondam a mente da pessoa em luto. Mesmo que ela tenha consciência da impossibilidade desses feitos, ela os alimenta para consolar a si mesma. Fase 4. Depressão. Uma das 5 fases do luto mais intensas é a depressão. A pessoa é acometida por um grande sofrimento, o
qual pode se prolongar por semanas ou meses. Ela se apega à dor causada pela partida do ente querido, usando-a como um combustível para permanecer em estado depressivo. Assim, a pessoa enlutada chora copiosamente, repensa as suas decisões e experiências de vida, se isola de familiares e amigos, tem crises de saudade e não consegue retomar a vida normal da mesma maneira que antes. Esse estágio do luto requer muita conversa e apoio de pessoas próximas, além de acompanhamento psicológico. A pessoa em luto pode acabar desenvolvendo um transtorno de depressão profundo e não conseguir chegar ao estágio de aceitação da morte. Estágio 5. Aceitação. A aceitação é o último estágio do luto, mesmo quando a experiência não é linear. É nesse momento que a pessoa enlutada compreende a sua nova realidade, constituída pela ausência de quem partiu. Os sentimentos e angústias já foram externalizados, resultando em uma sensação de paz interior. Aceitar a perda não significa seguir a vida como se a pessoa amada nunca tivesse existido. Não é esquecer os momentos bons partilhados com elas, nem enterrar lembranças calorosas em um canto da mente. A saudade ainda vai mexer com as emoções e a pessoa amada ainda vai visitar os pensamentos, mesmo anos após a sua partida. Aceitar significa conviver pacificamente com a perda. É o mesmo que se lembrar da pessoa que partiu com carinho. Ser grato por ela ter participado de sua vida, compreender que é preciso continuar a viver, mesmo sem a presença dela, e compreender a finitude da vida. A aceitação pode ser trabalhada muito antes do luto começar. Quando falamos em lidar com o luto, opiniões diversas surgem. Há quem acredite que não é saudável se entregar a ele, há quem acredite que não é possível encontrar tranquilidade interior sem passar pelas 5 fases do luto. Então, qual é a resposta certa? Um pouco de cada pensamento. O processo de luto não é patológico. Ele é uma resposta emocional esperada em uma situação de perda. Viver o luto é um direito de todas as pessoas, independente do grau de parentesco ou de finitude com quem partiu. Então, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não esqueça de comentar, de compartilhar e de curtir. Também não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Então, até mais!